O Gorgonopes foi um predador de ponta que viveu durante o período Permiano Superior, há uns 265 a 252 milhões de anos atrás. Isso foi antes dos dinossauros. Seus fósseis foram encontrados principalmente no sul da África, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Malawi, mas também na Rússia e na China. Imagine eles vagando por paisagens semiáridas com chuvas sazonais. O nome Gorgonops significa cara de Górgona, uma referência às criaturas temíveis da mitologia grega, e com boa razão. Uma das características mais marcantes do Gorgonops era o seu par de dentes caninos, incrivelmente longos e em forma de sabre, que às vezes chegavam a medir 12 centímetros de comprimento. Tão grandes que quase sobressaíam da mandíbula inferior. Esses dentes maciços eram, sem dúvida, usados para cortar e apunhalar presas. Eles estavam entre os primeiros animais a desenvolver dentes de sabre. Dependendo da espécie, o Gorgonops variava em tamanho de cerca de 1,2 a 2 metros de comprimento, com crânios medindo entre 22 e 35 centímetros. Algumas estimativas colocam seu peso em torno de 500 quilos. Então, imagine algo entre o tamanho de um cachorro grande e um rinoceronte moderno, ou talvez um urso. O Gorgonops tinha um crânio relativamente profundo e em forma triangular. Curiosamente, eles tinham uma postura mais ereta em comparação com muitas de suas presas, que provavelmente tinham uma postura mais espalhada. Isso teria dado ao Gorgonops uma vantagem em termos de velocidade e eficiência energética na caça. Seus membros dianteiros eram bastante robustos, sugerindo que eles podiam imobilizar suas presas. Como um predador de ponta, o Gorgonops era carnívoro. Suas mandíbulas poderosas e grandes dentes de sabre indicam que ele caçava outros animais do período Permiano. Evidências sugerem que o Gorgonops tinha bons sentidos, incluindo visão binocular, um olho parietal, sensível à luz, e um olfato apurado. Eles também provavelmente tinham um órgão vomeronasal, órgão de Jacobson, para detectar pistas de cheiro e possivelmente um tímpano rudimentar. O Gorgonops pertence a um grupo chamado Gorgonopsianos, que são terapsídeos, um grupo que inclui os ancestrais dos mamíferos modernos. Eles representam um passo significativo na linhagem evolutiva que leva aos mamíferos e às vezes são chamados de répteis semelhantes a mamíferos. Embora os cientistas agora entendam que eles eram mais intimamente relacionados aos mamíferos do que aos répteis modernos. Infelizmente, o Gorgonops e os outros gorgonopsianos foram extintos durante o evento de extinção Permiano-Triássico, também conhecido como a Grande Mortandade, há cerca de 252 milhões de anos. Esta foi a extinção em massa mais severa da história da Terra. Fósseis de Gorgonops forneceram insights valiosos sobre a evolução dos sinapsídeos primitivos e os ecossistemas do Permiano Superior. Eles realmente foram os dentes de sabre do Permiano. O crânio do Gorgonops era uma estrutura poderosa, projetada para suportar as forças de abater e processar presas. Além dos icônicos caninos superiores alongados, eles possuíam outros dentes afiados, incluindo incisivos na frente da boca para morder e raspar, e dentes pós-caninos, localizados atrás dos caninos, que variavam em tamanho e forma dependendo da espécie. Alguns tinham pós-caninos mais serrilhados para ajudar a cortar a carne, enquanto outros os tinham menores ou até ausentes. A forma como os dentes de sabre se encaixavam quando a boca estava fechada é interessante. É provável que houvesse alguma adaptação na mandíbula inferior ou nos lábios para acomodar esses longos caninos, talvez até mesmo uma bainha carnuda. A musculatura da mandíbula era robusta, permitindo uma mordida poderosa.
O esqueleto do Gorgonops revela um animal que estava se movendo em direção a uma postura mais ereta, diferente dos répteis da época que geralmente tinham membros laterais e uma marcha mais espalhada. As patas dianteiras do Gorgonops eram fortes e posicionadas mais sob o corpo do que para os lados. Isso sugere uma locomoção mais eficiente e a capacidade de se mover com relativa rapidez. As patas traseiras também eram robustas, impulsionando o animal para frente. A estrutura da cintura escapular, ossos do ombro, e pélvica, ossos do quadril, também mostra características transicionais entre os répteis mais primitivos e os mamíferos. Por exemplo, a escápula, omoplata, era mais desenvolvida, permitindo maior amplitude de movimento do membro anterior. Embora não haja evidências diretas de pelos fossilizados em Gorgonops, como eles pertencem ao grupo dos sinapsídeos, que eventualmente deram origem aos mamíferos, alguns cientistas especulam que eles poderiam ter tido algum tipo de cobertura corporal isolante, talvez cerdas ou pelos primitivos. Isso teria sido uma vantagem em termos de regulação da temperatura corporal. Imaginar o Gorgonops em ação é fascinante. Com seus dentes de sabre, eles provavelmente eram predadores de emboscada ou perseguição. Os longos caninos seriam usados para infligir ferimentos profundos e fatais em suas presas, talvez mirando em áreas vulneráveis como o pescoço ou o abdômen. A força de sua mordida, combinada com o corte dos dentes, teria causado um dano significativo. Suas presas provavelmente incluíam outros terapsídeos herbívoros, como os dicinodontes, animais robustos com bicos córneos, e outros sinapsídeos menores. A paisagem do Permiano oferecia uma variedade de animais para o Gorgonops caçar. Os fósseis de Gorgonops são cruciais para entender a evolução dos sinapsídeos e a transição para os mamíferos. Eles mostram o desenvolvimento de características importantes, como uma postura mais ereta e uma dentição especializada para o processamento de alimentos. O estudo desses animais nos ajuda a reconstruir os ecossistemas complexos do Permiano e a entender as pressões seletivas que moldaram a vida na Terra antes da era dos dinossauros. Encontrar um fóssil de Gorgonops é uma descoberta emocionante para os paleontólogos, pois cada novo espécime pode fornecer mais pistas sobre a biologia e o estilo de vida desses predadores icônicos. Gorgonops, o predador supremo do Permiano, desapareceu nas sombras da maior extinção da Terra. Mas seu legado vive, gravado nas rochas e na história da vida. Inscreva-se no canal e continue desenterrando o passado conosco.